Olá, bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Nilton Teixeira, que vai falar sobre as dificuldades na repressão policial do tráfico de drogas frente às recentes decisões do STJ. Vamos acompanhar. Ok, minha saudação a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Smages pela oportunidade de trazer algumas reflexões sobre recentes decisões do STJ que têm repercutido na questão da atuação policial, notadamente no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas, especificamente no atinente a busca pessoal e busca domiciliar. Por muito tempo, se consagrou aí o entendimento na jurisprudência de que há presunção de legitimidade da atuação policial e de veracidade das suas declarações prestadas em juízo. Nada mais sensato, coerente, na medida em que, se o Estado ele credencia o indivíduo, né, a partir de um concurso público, em que ele é submetido a uma seleção, em que se analisa a vida pregressa, né, nada mais coerente, então, que se empreste essa presunção de legitimidade e veracidade a essas declarações e a essa ação policial. Que fique claro que essa presunção, ela admite prova em contrário, uma presunção juris tantum, né? E deve ser cotejada também com os outros elementos de convicção trazidos para o processo penal, para a ação penal, respeitado o direito da ampla defesa e do contraditório, né? E, então, o STJ, de uns tempos para cá, ele vem relativizando esse entendimento, de certa forma, né? Na medida em que tem estabelecido critérios mais rigorosos para que se aceite como válida a ação policial e as declarações do policial em juízo. Inicialmente, a matéria ela vem tratada, né, quando a gente se refere à busca domiciliar, há que se ter presente como referência inicial a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, ao estabelecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo ingressar sem o consentimento do morador, salvo em caso de desastre, de flagrante delito, ou para prestar socorro, ou durante o dia mediante mandado judicial. Então, o importante aqui é a situação de flagrante delito, né, que é uma exceção, então, constitucional, estabelecida pelo legislador constituinte originário, ao princípio da inviolabilidade do domicílio. E essa questão do flagrante, ela assume uma relevância diferenciada no que diz respeito ao tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas é um crime, considerando um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. O que significa isso? Significa que se o agente cometer qualquer um dos núcleos, realizar qualquer um dos núcleos, dos verbos, né, dos tipos que estão previstos no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a título de exemplo, vender, trazer consigo para fins de difusão ilícita, guardar, ter em depósito, transportar, né? Qualquer uma dessas condutas, ela de per si, ela já caracteriza o crime de tráfico de drogas, e enquanto o agente estiver naquela condição, há então uma situação de flagrante que permanece, né? Daí que se chama de crimes permanentes. Então, enquanto o indivíduo estiver com essa droga armazenada, por exemplo, em algum lugar, né, a situação de flagrante se faz presente e constitui, segundo a inteligência da Constituição Federal, uma exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio. A partir da Constituição Federal, nós temos no artigo 240 do Código de Processo Penal, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, a previsão para a busca domiciliar e para a busca pessoal. Busca domiciliar do parágrafo 1º, ao estabelecer ali que, para que ela seja levado a efeito a necessidade que se mostrem presentes fundadas razões, e no parágrafo 2º,
ele traz, ao tratar da busca pessoal, ele faz uma referência à fundada suspeita de que o agente esteja ali, eventualmente, com alguma droga, com alguma arma, enfim, com algo ilícito, né, que daria ensejo, então, a essa ação policial. A partir daí, eu passo a trazer a casuística, né, algumas situações em que o STJ tem reiteradamente, as suas turmas criminais, obviamente, quinta e sexta, tem reiteradamente entendido que não se mostram presentes não se mostram presentes essas fundadas razões ou fundada suspeita a ensejar, respectivamente, a busca domiciliar e a busca pessoal, porque na verdade, há um entendimento muito rigoroso do que ensejariam essas fundadas razões e fundadas suspeitas, e que acabam, com o devido respeito, com o devido acatamento a essas decisões, por permitir que criminosos saiam impunes, embora tenham efetivamente praticado delitos, e não se esqueça, não se olvide que o tráfico ilícito de entorpecentes é um crime equiparado e hediondo, né? Então, a casuística que eu trago aqui de uma forma objetiva, e aqui apenas um apanhado, né, porque realmente são muitas decisões, muitas situações, mas apenas um apanhado para que se possa ter uma ideia de questões mais comuns que têm sido trazidas por esses julgados do STJ. O primeiro exemplo é o que trata da denúncia anônima, né? Então, é muito comum a pessoa se deparar com uma viatura policial e reportar que verificou, que viu uma situação que, em tese, poderia ensejar ali um ilícito penal, né? Às vezes uma troca de objetos furtiva, que é típico do tráfico, ou alguém exibindo uma arma de fogo, né? Então, é natural que as pessoas, elas reportem isso, né, deem as características dos suspeitos, dos possíveis envolvidos, mas não queiram se identificar. É perfeitamente natural que as pessoas queiram preservar a sua identidade neste momento. Por quê? Porque tem receio de represália, né, por parte do indivíduo que eventualmente seja abordado e preso por aquela situação, né? Ele vai saber, mas como é que vocês chegaram até mim? Não, foi o fulano de tal que reportou isso, né? E o Estado, a gente sabe, não tem condições, né, de prover a segurança dessas pessoas. Então, nada mais natural que, e aí uma obrigação, me parece, né, da polícia, é apurar e verificar se há verossimilhança, né, nessa alegação, né, nessa denúncia anônima ou nesse informe, né, que pode ou não se confirmar, né? Então, o que se exige, me parece, o que deveria se exigir da polícia é que proceda, havendo aí, como eu referi, essa verossimilhança, né, havendo aquela situação ali que foi reportada, que realize a abordagem dentro dos protocolos da polícia, né, com respeito, né, aos direitos humanos, né, mas, ao mesmo tempo, resguardando a segurança tanto da equipe, quanto dos abordados, das pessoas que se encontram nas proximidades. Então, caso não se confirme, e essa denúncia anônima pode não se confirmar, nem sempre, não porque o indivíduo não tenha realmente, não estivesse ali em um momento anterior cometendo algum ilícito, mas porque, eventualmente, ali na hora em que a polícia chegou, ele já não tivesse mais ali, eventualmente, com a arma, com droga, enfim, né? Mas me parece que seria muito sensato assentir que o policial faça essa verificação, né? Outra situação que o STJ tem entendido que não renderia ensejo a essa justa causa, né, para a busca pessoal, seria o desconforto de alguém ao se deparar com uma equipe, com uma guarnição policial, por exemplo. Então, uma outra hipótese
que o STJ tem entendido como inviável de ser aceita como prova em juízo é a situação de desconforto ou de uma situação de incômodo do agente ao perceber a presença da equipe policial, numa guarnição, por exemplo, da polícia militar, né? Então, o indivíduo, ao perceber a presença da polícia, existe até um jargão aqui entre os policiais do Distrito Federal, eu não sei se nos demais é o mesmo, né? Que eles colocam que o cidadão circuitou, ou seja, ele realmente demonstrou um desconforto ao perceber a presença policial, né? E aqui, embora eu possa soar aqui clichê, né? Mas não se pode também descurar da sabedoria popular, né? Quem não deve, não teme, né? Então, me parece que essa situação, ela, por excelência, ela enseja uma situação que gera uma fundada suspeita de que o indivíduo que assim age esteja com algo de ilícito, né? Veja bem, essa suspeita, como eu referi no exemplo anterior, ela pode ou não ser confirmada, né? Mas daí a de antemão já considerar como inviável essa abordagem pelo fato de o agente ter demonstrado esse desconforto, me parece que é de um preciosismo que realmente acaba por inviabilizar o trabalho de repressão, inviabilizar esse tipo de ação, realmente acaba por, de certa forma, fomentar a prática de delitos, porque o agente vai se sentir aí realmente mais à vontade para levar adiante a sua intenção de cometer o crime, né? Uma outra situação que é colocada pelo STJ é a do agente, do policial que avista a droga pela janela, a do policial que sente o odor, né, sente o cheiro da droga. E em relação a essa questão do cheiro, né, é interessante que eu, dia desse, até acompanhava, vendo televisão, vi um programa, esses programas que tratam de abordagens, esses programas que tratam de atuação das aduanas, das polícias em regiões de fronteira, né? E era uma abordagem de rotina num posto da Polícia Rodoviária Federal, à noite, de um automóvel com um casal, em que o policial, ao se aproximar do condutor do veículo, né, para pedir os documentos, ele já de pronto sentiu o cheiro forte da maconha, que tem um cheiro muito característico, né? E aquilo, então, deu aso a que se fizesse uma busca veicular minuciosa, né? E efetivamente se encontrou ali, escondido nesse veículo, uma quantidade expressiva de tabletes de maconha. Então, vejam, não se pode descurar dessa possibilidade de o policial, né, poder se valer dessas ferramentas, dessas possibilidades, para realizar uma abordagem. E a abordagem essa que, como volto a repetir, isso é muito importante, ela pode se confirmar no que diz respeito à configuração de um flagrante, de um delito, ou pode não se configurar, né? E se não se configurar, a vida que segue. O importante é que o agente público haja dentro das balizas legais, segundo os protocolos da respectiva corporação. Aqui ainda em relação à questão do odor, né, tem um julgado também que entendeu imprestável a prova envolvendo cães farejadores, né? Fazendo uma pesquisa simples, rápida na internet, a gente verifica que os cães, eles têm cerca de 300 milhões de receptores olfativos. A região do cérebro desses animais, ela é 40 vezes maior do que a do ser humano para processar odores, e a capacidade que ele tem de efetivamente sentir os cheiros, né,
é de 10 mil a 100 mil vezes maior que a do ser humano. Então, como eu não vou me valer dessa ferramenta, né? dessa possibilidade? Feitas essas considerações a respeito da casuística, né? Um problema que se mostra, que talvez seja de difícil resolução, é que fazendo aqui um exercício de imaginação, por exemplo, nessa questão do desconforto, se o indivíduo, por exemplo, estiver num automóvel e ele perceba a presença da guarnição e resolva tomar rumo ignorado ali, de uma forma inopinada. Digamos que, ao invés de drogas, se encontre um corpo dentro desse veículo. E aí? O STJ vai considerar, então, que essa prova é imprestável? Vai fazer o quê? Vai pegar o corpo, vai deixar o corpo? Como é que vai agir? Né? Então, vejam, essa casuística, ela não pode servir para um determinado crime e não para outro. Né? E aí nós estamos diante de um impasse tremendo, né? Porque como é que eu vou desconsiderar uma situação envolvendo aí um corpo achado em razão dessa ação, desse comportamento aí do agente de desconforto, de incômodo ao perceber a presença da guarnição. Então, essas referências que eu trouxe aqui, apenas a título exemplificativo, elas têm gerado muita perplexidade, têm trazido muita dificuldade no combate ao tráfico de drogas, principalmente porque o tráfico de drogas, o bem jurídico tutelado é a saúde pública. Então, é diferente de outros crimes, como, por exemplo, o furto, o roubo, em que eu tenho uma vítima determinada que está disposta, no mais das vezes, a trazer elementos para a elucidação daquele fato. O usuário, que seria a vítima direta, né, ele não se considera como tal, e quando vai em juízo, para eventualmente ser ouvido como testemunha do tráfico, ele, no mais das vezes, é evasivo. Né? Ele não costuma não contribuir para a busca da verdade real, para o esclarecimento dos fatos, por um simples motivo: ele tem medo de represália, tem receio, né, de que aquela pessoa que eventualmente lhe repassou a droga, ele vendeu, caso condenado, possa atribuir ao testemunho dele o seu infortúnio, né, a sua condenação. Então, há necessidade principalmente no combate ao tráfico de drogas, de se valer da atuação policial de uma forma mais incisiva. E essas decisões, então, do STJ, elas vêm na esteira do que se convencionou designar de garantismo hiperbólico monocular. Garantismo, na teoria aí, trazida pelo Ferraioli, né, um jurista italiano, e ele, esse chamado garantismo negativo, é aquele que justamente visa estabelecer limites à atuação do Estado frente ao indivíduo, né? Então, evitar os excessos do Estado. Se fala, então, garantismo hiperbólico monocular, hiperbólico porque enfatiza de uma forma muito contundente, de uma forma muito expressiva, os interesses do acusado, do réu, e monocular porque atenta apenas para a figura, para a condição do acusado e do réu. E, na verdade, o garantismo, ele tem uma outra faceta, há um outro lado da moeda, né, o chamado garantismo positivo, que é justamente aquele que veda a proteção ineficiente ou deficiente, a proibição ao retrocesso, né, a defesa dos interesses da sociedade como um todo. Né? Então, eu aqui também traria uma outra categoria que deve se inserir nesse estudo do garantismo, que é o da figura da vítima, né? Ainda muito negligenciada no nosso sistema, né? Que reclama aí uma necessidade de atenção, de apoio, de reparação, de assistência jurídica, psicológica, de direito de informação, direito de participar efetivamente, né, de ter conhecimento do que está acontecendo. Né? Existe uma frase muito interessante do Roberto
do Roberto Motta, que na obra A Construção da Maldade, ele fala sobre justamente há uma frase muito interessante do Roberto Motta na obra A Construção da Maldade, que trata do que ele designa de destruição da segurança pública brasileira, né, em que ele refere que o acusado, o réu, não pode ter mais direitos que a vítima. Então, me parece uma frase de muita intensidade, muita força, né, e que ressalta aí essa necessidade de olhar também para os interesses da vítima. Então, o garantismo, me parece aí, com todo o respeito às decisões do STJ, ele não pode se fulcrar ou se concentrar apenas nos interesses do réu, mas deve fazer esse cotejo, buscar esse equilíbrio entre os interesses do réu, da sociedade e da vítima, né? Existe uma teoria chamada teoria econômica do crime, que foi idealizada por Gary Becker, um professor da Universidade de Chicago, e foi prêmio Nobel de Economia em 1992, em que ele refere que o cometimento ou não do delito passa, invariavelmente, por uma análise de custo-benefício. É dizer, quanto maior as chances de o agente lograr êxito na sua empreitada criminosa, né, mais chances de o delito ser cometido. Em contrapartida, né, se nessa análise, se nessa avaliação, ele percebe que a sua ação não vai ter êxito, né, a princípio ele a tendência é que ele evite de cometer o crime. Então, o grande desafio de qualquer sistema de justiça criminal é justamente fazer com que essa avaliação seja desfavorável ao agente que pretende, que tem a intenção de assim agir, né? Isso se faz de duas formas: com uma repressão policial, respeitados, obviamente, os protocolos da polícia, respeitados as balizas legais, direitos humanos, e também com punição exemplar, né? Então, é assim que se faz, que se consegue, né, refrear o ímpeto criminoso, né? Com repressão e com punições exemplares, né? Ao menos nos crimes mais graves, né? A despeito desses entendimentos do STJ, né, nem tudo é desalento nos tribunais superiores, né? Eu tomei conhecimento aqui que no dia 16 de agosto agora, foi julgado o recurso extraordinário 144-7939, São Paulo, relatora ministra Carmen Lúcia, em que ela, invocando o tema 280 da repercussão geral, entendeu que uma situação que teria sido considerada como nula pelo STJ, na verdade, ela foi considerada legal, viável, envolvia uma questão de um indivíduo, justamente aquele exemplo que eu dei do desconforto, né, do incômodo do indivíduo ao perceber a presença policial, em que ele saiu correndo, entrou numa residência, e os policiais foram atrás, e ali o abordaram e fizeram a busca, e aí o STF, nessa decisão, né, volto a repetir, ela é muito relevante, RE 1447939, entendeu que essa ação era legal, que havia justa causa, que havia fundadas razões, fundadas suspeitas para a ação policial. Já me encaminhando, então, para o final, é importante registrar que, quando se fala, e parece que essa a questão envolvendo o tráfico de drogas foi justamente o pano de fundo dessas decisões do STJ, né? E aí muito se fala que a guerra às drogas ela já está perdida, né? Mas, na verdade, a guerra às drogas, ela existe não para que se vença, para que se extermine ou que se acabe com as drogas, mas para que não se perca o controle
né, para que não se tenham situações como a gente percebe, como a gente vê hoje, por exemplo, na Cracolândia de São Paulo, né, em que as pessoas vivem ali num cenário de verdadeiros zumbis, em que a vizinhança tem que deixar as suas casas, há uma desvalorização imobiliária, o comércio fechando, sujeira por todo lado, um aumento exponencial de roubos, de furtos que gravitam em torno desse tráfico, né, a degradação das pessoas. Então, na verdade, esse combate ao tráfico, essa guerra às drogas, é para que não se observe em outros lugares cada vez mais cenários como esse, né? E então, já partindo aqui para finalizar, ontem, quando eu finalizava essa exposição, o preparo da exposição, eu me deparei com duas notícias interessantes, né, e que vêm aí dentro dessa necessidade de reprimir o tráfico de drogas, né? A primeira que trata falava sobre o Canadá, que legalizou a maconha há cerca de 4 anos, e experimentou aí um aumento exponencial, né, do consumo, cerca de 20%, um pouco mais, um pouco menos, a depender do sexo e da faixa etária das pessoas, né? E, paralelamente a isso, um aumento também muito expressivo do mercado paralelo. Por quê? Porque essa droga legalizada lá, obviamente, tem uma tributação mais acentuada, e muitas pessoas acabam, né, não querendo pagar esse tributo e vão buscar no mercado paralelo essa droga, o que ocorre mais ou menos aqui, guardadas as devidas proporções, com o cigarro, né? Ou seja, boa parte do cigarro que é consumido no nosso país, ele é fruto do contrabando ou descaminho, principalmente do Paraguai, né? E outra questão que eu me deparei é que os cartéis mexicanos, Sinaloa e o Jalisco Nueva Generación, que são conhecidos pela violência desmedida contra rivais e contra as forças de segurança, estão de olho no mercado brasileiro, né? Então, parece que já há aí já há referências aí de inteligência de que eles estariam aí já com tratativas com o PCC, né, no sentido de buscar aqui um mercado consumidor enorme, até em função da repressão que tem sido feita a eles no México, e por se tratar aqui também do Brasil de um ponto de escoamento também, né, que pode ser enviada a droga para qualquer lugar do mundo, né? A necessidade, então, de se olhar de uma forma diferenciada para essas questões, né, para que a gente também não perca o controle, né? Eu, por aqui, finalizo, agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.